Olá pessoal, estamos aqui novamente para dar sequência no nosso projeto, onde nessa videoaula estaremos fazendo o botão de exclusão através do modelo MVC. Modelo MVC, lembrando que é um modelo que divide o nosso sistema em 3 camadas, modelo, visão e controle, onde a camada modelo, temos a modelagem dos dados, que iremos estar trabalhando das nossas classes, das nossas entidades. No caso, foi feita como classe, como entidade, o cadastro de cidades. O modelo está aqui, então eu só mapeei os dados que essa entidade terá, né, as características dela, ou seja, os seus atributos. Encapsulei como métodos privados, e criei métodos getters e setters para estar pegando os dados e gravando dados dentro dessas variáveis. Bom, na visão temos toda a parte gráfica do nosso sistema, todas as interfaces. Então aqui está o nosso formulário de cadastro de cidade, onde aqui eu tenho os códigos para preencher a combo box e o código do botão salvar. Percebam que é um código bem menor, sendo que eu uso muito pouco de SQL e de SQL aqui, que eu uso SQL para somente estar filtrando o nome do estado selecionado na combo box e passando como parâmetro aqui para o modelo o ID do estado, que é o que a gente usa aqui no nosso banco de dados, na tabela cidade, para ligar essa tabela cidade com a tabela estado. Então ela é a chave secundária, né, que liga com a chave primária lá da nossa tabela estados. Bom, então eu tenho que enviar isso daqui. Através daqui eu faço uma instância do nosso modelo cidade e, aliás, aqui faço uma instância do nosso modelo cidade, envio os dados para lá, né? Enviei aqui os dados para lá e aqui também. Então em 2 momentos, uma parte eu envio o nome, na outra o código. Não precisei enviar o código da cidade porque ainda não está cadastrado no banco a cidade, eu estou cadastrando agora. Aqui no modelo cidade controle, eu instanciei a minha classe de controle aqui, controle cidade, chama control, e ela é responsável por realizar a inserção no banco de dados. Então quer dizer, a minha classe controle cidade aqui do meu pacote controle é responsável por realizar as ações no meu sistema, ou o que a gente chama no MVC de regras de negócio. Então tudo fica a encargo dessa classe, sendo que o único atributo que navega entre essas classes é o meu objeto, que no caso é a cidade. Então os dados que está trafegando, olha só, aqui no meu controle cidade eu enviei como um parâmetro para cá, para o método inserir cidade da tabela controle cidade, o meu modelo cidade, ou seja, a minha classe que mapeou esses dados, que descreveu a entidade cidade aqui no meu sistema. Bom, agora para realizar aqui a operação de exclusão de uma cidade do nosso sistema, então vamos primeiro programar os botões, esses botões aqui que são os botões responsáveis por fazer com que apareça nesses campos os dados que estão gravados no banco. Então esse daqui é o primeiro, vou abrir ele.
Então tá aqui, vamos lá. Então vamos primeiro aqui, o primeiro passo, da mesma forma que no outro formulário, é fazer a conexão. Então eu tenho meu conecta, deixa eu ver aqui, se eu tenho a conexão estado, eu preciso de criar um conecta cidade. Então conecta banco, vai chamar com cidade. Eu estou trabalhando com duas conexões agora. Numa delas eu busco os dados da minha tabela estados e guardo para mim mandar como parâmetro aqui e guardar o ID do estado aqui dentro, de acordo com o que foi selecionado na combo box, como eu já havia falado. E agora eu vou criar uma outra para mim trabalhar com a tabela de cidade. Então, eu vou trabalhar com dois objetos de conexão aqui. Então, instanciei. Agora eu vou pedir para realizar a conexão também, aqui depois que inicia os componentes. E aqui vou fazer o com cidade ponto executa SQL, deu o seguinte código, select asterisco from cidade order by, e eu vou ordenar pelo código da cidade. Então id underline cidade. Vou pedir para ficar na primeira posição. Ele vai pedir para circundar com try catch. Eu fiz, circundei. E aqui eu vou imprimir uma mensagem. Então, option pane ponto show message dialog, sendo que aqui erro ao setar o primeiro registro. E aqui, por aqui um ponto de exclamação, barra N, erro, para ele aparecer embaixo, qual que é o erro. Pronto, fiz aqui nossa mensagem. Eu reparei que aqui em cima no nosso botão de cadastro a gente acabou não colocando a mensagem, então já vou aproveitar e colocar. Está corrigindo aqui erro ao inserir o registro. Pronto. E agora eu vou setar nos nossos campos, no nosso campo aqui os dados. Então eu vou fazer o seguinte, o jtest field código ponto set test recebe o que? O nosso com cidade ponto result set ponto get int o que? id underline cidade. Então quer dizer, aqui eu vou estar pegando esse id underline cidade e mostrando aqui dentro do meu código. Só que eu preciso de fazer uma conversão. Então string ponto value of int. Lembra que eu estou mostrando, eu quero mostrar um inteiro num campo que somente aceita tipo string. Então eu tenho que converter esse inteiro que eu estou trazendo do banco de dados para o tipo string. E agora o nome. Então jtest field nome ponto set test string
aliás, string não, com, agora como eu vou trazer um tipo string do meu banco de dados, não preciso fazer a conversão. rs.getString, entre aspas, nome, underline, cidade. Então vamos verificar se está certinho, nome, underline, cidades. Pronto. E agora, por último, eu preciso de setar o item do estado que eu quero aqui, ó. Se eu rodar dessa maneira, vejam só. Vamos executar o programa para a gente ver como está ficando. Então vamos ver aqui, cadastro cidades. Olha só. Ilha Solteira. Aqui deveria ser São Paulo. No nosso banco de dados, a tabela cidade, Ilha Solteira, está ligado com o estado de número 1. Sendo que aqui no nosso estados, a gente tem o número 1 como sendo São Paulo. Então eu preciso de fazer aqui uma jogada para setar corretamente aqui o estado que eu quero, de acordo com o código, sendo que na tabela cidades eu trago o código. Então vou ter que fazer uma pequeno ajuste aqui no código. Então vou trabalhar agora com o meu conecta estado. Então com conecta estado ponto executa SQL. Percebam que aqui vem a importância de se trabalhar com duas conexões, cada uma responsável por acessar uma tabela no banco. Select asterisco from estado, estado ou estados, sempre bom confirmar no banco de dados, estados, ia dar erro. Where id underline estado seja igual ao que? Deixa eu ver aqui no estados, id underline estado seja igual ao que? Ao id do estado da nossa tabela cidades, que é a nossa chave estrangeira. Então, seja igual a com cidade ponto result set ponto get string, e como é o nome, vamos mesmo da nossa cidade, é id underline estado. Então id underline estado, sendo que aqui é um get int. Certo. Agora aqui um mais, aspas duplas. Vamos ver qual que é o erro que está dando. Not statement. Quer dizer, ele não está aceitando dessa forma. Certo, vamos deixar assim e vamos testar para ver se vai dar certo. Então ele vai selecionar todos os campos aqui da minha tabela estados, onde o ID do estado seja igual ao ID do estado armazenado na minha tabela cidade. Agora eu vou setar o com o estado na primeira posição. Então ponto result set ponto first, e vou mandar mostrar na minha combo box. Então j combo box estado ponto set selected item vamos lá, com estado ponto result set ponto get string. Vamos ver aqui, se não me engano é nome underline estado, nome. Vamos ver aqui na estados, nome underline estado. Então nome underline estado. Dessa forma eu garanto que
ele vai selecionar o nome do estado de acordo com o ID armazenado na tabela cidade. Vamos executar para verificar se deu certo. Vamos lá, cidades. Ah lá, deu certo. Setor São Paulo. Agora ficou fácil para a gente programar os próximos. Então eu vou copiar esse código que está aqui. Ctrl C. No botão último, eu somente vou selecionar aqui, né, aqui é o first, aqui é o último botão, é o last. Aqui no próximo botão, no botão próximo aqui, a gente está com esse problema de clicar no botão, ele não abriu o local certo. Eu vou colar. Aqui erro ao setar o último, né? Vamos colocar certinho o último. Registro, erro ao setar o registro anterior. E aqui é o previous. Da mesma forma aqui no próximo, vou colar, erro ao setar o próximo registro, próximo. E aqui é o next. Então, ajeitamos aqui essa parte do sistema, vou executar para ver se está tudo correto. Opa, não é de estados, desculpem pessoal, cidades. Então aqui, primeiro, São Paulo, vamos vir aqui no nosso banco de dados e vamos abrir aqui a tabela estados. Para a gente estar comparando, e a tabela cidade. Tá, aqui eu só tenho um registro, então não vai dar certo, de toda forma. Peraí, vamos então cadastrar um novo registro aqui. Eu ainda não programei o novo, mas eu vou colocar aqui. Não vou colocar código, porque o código é automático. Eu vou cadastrar aqui. Deixa eu ver quais são os estados que a gente tem. Minas Gerais. Outras. Vamos, Minas Gerais. Aqui eu vou cadastrar Ourinhos. E aqui Minas Gerais. Vou salvar. Dados armazenados com sucesso. Opa, então aqui tá, Minas Gerais, Ourinhos. Vou cadastrar ainda mais um para a gente poder testar. Lembrando que ele não está limpando aqui porque eu ainda não fiz o botão para limpar. Então vamos lá. Ourinhos, agora eu vou cadastrar um Rio de Janeiro aqui, no Rio de Janeiro. Então eu vou por aqui Copacabana, Rio de Janeiro. Salvou, armazenou com sucesso, se eu atualizar, está aqui. Então eu tenho vários estados diferentes com cidades diferentes. Agora vamos testar. 8, Ilha Solteira, vamos para o próximo. Opa, ele não deu certo. 10, Copacabana deu certo. Ele não deu certo de andar, errou setar o registro. Result 7 não está posicionado corretamente. Talvez você deva chamar o next. Ele já está no primeiro registro. Ele tem que andar para o próximo. Assim. Então vamos lá ver por que não está andando nosso registro. Então vamos ver aqui. Os códigos. O anterior. Select asterisco from cidade. Order by de cidade. Assim, aqui eu não preciso desse select asterisco from. Então, no botão anterior e no botão próximo, eu não preciso de preencher o result set. Agora vai dar certo. Vamos lá novamente, testar. Aqui, cada cidades.
Olha lá, São Paulo, Copacabana, tá certo, tá mudando aqui os estados, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, Copacabana, quer dizer, corretamente. Então consegui fazer andar. Agora o próximo passo é excluir o nosso dado de acordo com o que tiver selecionado aqui, né, no formulário de cadastro de cidades. Então vamos lá. Através do modelo MVC. Então aqui no nosso botão de excluir, vocês vão ver que rapidamente a gente consegue fazer isso. A gente vai trabalhar com o nosso modelo cidade, ou seja, eu vou setar dados lá naquele modelo cidade. Então eu vou fazer o seguinte, o modelo cidade aqui, cadê que eu declarei aqui dentro do botão salvar, eu vou torná-lo global, para a gente poder trabalhar com um único modelo cidade. Então eu vou colar ele aqui. Vejam só, então, eu estou tornando o modelo cidade global. Ele até então estava dentro do botão salvar. Agora eu tenho ele de maneira global e vou utilizá-lo de maneira global no nosso sistema. Para não ter que ficar toda hora criando e instanciando um novo. Bom, agora aqui eu vou fazer o seguinte, o mod .set code_int, ele vai setar um inteiro para lá. Agora sim eu tenho que setar um valor inteiro para lá e eu tenho que converter porque eu vou pegar o que tiver selecionado dentro do meu combo box código. Então jtestField código .get select get test. Pronto. Agora eu tenho que setar ainda para o meu mod, né, que é a minha instância do meu modelo cidade, um nome. Então, jtestField set nome eu vou fazer o que? Um integer. Olha lá, isso aqui não tem integer. Aqui é jtest, como é uma string, field nome.getTest. E agora eu tenho que ainda setar para lá o código do meu banco de dados relativo ao estado. Lembrando que aqui no formulário, aqui na nossa tabela cidade, eu guardo os códigos do estado, e aqui no nosso formulário eu vou ter itens com o nome do estado, não o código. Então, usando a lógica, eu vou estar utilizando esses botões aqui para navegar entre os componentes. Então, isso quer dizer que no último componente que eu estiver navegando, eu vou ter no result set da cidade aqui armazenado o ID do estado. Então, eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou fazer um conecta cidade.resultSet.get int, e aqui o que está no nosso banco, que é o ID estado. Então, ID underline estado. ID underline estado. Aqui ele vai pedir para circundar a instrução. Um bloqueio try-catch. E aqui eu vou fazer o seguinte, o meu mod.set código estado vai enviar isso daqui para lá. Então, agora estou enviando então o código também do estado, sem ter que fazer uma nova pesquisa, porque eu faço a pesquisa toda vez que eu ando no os meus dados aqui dentro do meu formulário. Eu carrego o result set cidade, então eu tenho lá dentro o ID do estado já armazenado. Bom, agora que eu setei para cá, para o modelo cidade, os dados que eu quero, eu tenho que preparar a minha tabela controle para fazer a exclusão dos dados. Então aqui eu vou fechar a conexão, .close,
Não criei o método desconecta. Aqui, desconecta, para ficar mais certinho o nosso sistema. Caso ainda não tenha salvado nenhum dado no banco, ele fecha a memória e salva. E aqui eu vou criar um novo método que vai chamar public void exclui cidade. Que vai receber novamente o meu modelo cidade. Vou chamar de mod. Bom, a partir daqui então eu vou enviar para cá esses dados da mesma forma que a gente fez aqui e vou estar trabalhando com eles. Então, vejam só, aqui então eu vou instanciar, agora eu vou chamar, né, o meu modelo, meu controle cidade, aliás, não meu modelo, meu controle cidade, vou chamar ele aqui, ó, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, vou chamar de control, de novo, control, então percebam que eu vou criar o objeto somente aqui dentro, e vou criar um novo objeto chamado controle cidade. Se eu quisesse criar ele global, podia? Podia. A gente poderia estar criando ele global. Falando isso, melhor, vamos deixar ele global, que fica mais certinho o nosso sistema, fica melhor organizado, menos código. Então aqui eu tornei global, né, o nosso controle cidade para estar otimizando aqui o sistema. Então aqui, ó, vejam bem que no botão salvar aqui, ó, ele continua o mod sendo global e o control sendo global. Então continua funcionando normalmente. E aqui eu não vou precisar dessa linha de código mais porque eu tornei global. Então aqui eu vou setar o control ponto exclui cidade e vou mandar o mod como parâmetro para lá. A partir daí, a responsabilidade de excluir um dado do banco se tornou toda do meu controle cidade. Então aqui agora vou programar os códigos para excluir essa cidade. Então vamos lá, prepared statement, pst, aliás, aqui eu tenho que realizar a conexão, senão não vai dar certo, com cidade.conexão, recebe com cidade.com.prepared statement, e aqui eu vou passar o SQL para realizar essa exclusão. Então delete from cidade where o que? id underline cidade seja igual a algum parâmetro passado. Certo, aqui ele vai pedir para circundar a instrução com try catch. E agora aqui eu vou passar os parâmetros pst.set integer, então vai ser o primeiro parâmetro, e eu vou pegar esse parâmetro de lá do minha classe modelo, né, dentro do meu modelo cidade. Então get código. Então aqui ele vai deletar da tabela cidade onde o ID seja igual ao código do ID passado. Se eu quisesse passar somente o código lá para minha classe modelo, daria certo também, mas eu preferi trabalhar com todos os dados, caso eu tenha que fazer algum método à parte aqui. Bom, agora eu vou fazer o pst.execute e imprimir uma mensagem que eu vou estar copiando aqui de cima. Imprimir uma mensagem falando que foi excluído com sucesso. Então, joptionpane.showMessageDialog, dados excluídos com sucesso. E uma mensagem de erro, que eu também vou pegar daqui de cima para agilizar.
é erro na exclusão dos dados. Exclusão dos dados. Vamos testar para ver se deu certo. Opa, cliquei no lugar errado. Espera aí. Executar. Vamos vir aqui no nosso cadastro de cidades. Vamos verificar aqui no banco uma cidade para excluir. Eu vou excluir Brasília. Então vamos lá. Vou andar aqui, até eu achar Brasília. Não estou achando Brasília. 1, 2, 3, Copacabana não tem Brasília. Eu já excluí Brasília do banco. Sim, eu não tenho Brasília. Eu olhei o estado, tá certo. Então tem Ilha Solteira, Ourinhos e Copacabana. Eu vou excluir Ourinhos. Vamos achar Ourinhos. Vou clicar aqui no botão dados excluídos com sucesso. Vamos verificar agora se o Ourinhos ficou aqui no nosso banco de dados. Não, ele foi excluído. Então nessa videoaula, tá aqui eu mostrei como arrumar os botões para estar setando o estado aqui na Combo Box e como realizar a exclusão através do modelo MVC. Até mais, pessoal. Não esqueçam de favoritar aí o vídeo, seguir a gente lá no Java Plugados, no Facebook, deixe suas dúvidas e até a próxima videoaula. Tchau!